Olá, eu sou o Marco Picchini, fundador da Picchini Comunicação Estratégica, e este é o último episódio da série Diário de um Gestor de Comunicação. Uma série começada há algum tempo, onde nós estamos debatendo, discutindo situações do dia a dia da vida de um gestor de comunicação. Nessa série nós falamos sobre o fato de que o gestor de comunicação precisa entender quando ele deve ser estratégico e quando ele deve ser operacional. Ele precisa saber sobre a estratégia da empresa, como desenvolver um plano de comunicação, como desenvolver projetos para poder aprovar os seus orçamentos, sobre liderança para a mudança, comunicação 360 graus, o fato de que os comunicadores são antenas do mundo externo e podem usar essa capacidade para promover inovação dentro da empresa, como é que a gente faz gestão de crise, uma série de temas que fazem parte do dia a dia do gestor de comunicação. E nesse episódio de hoje nós vamos falar sobre uma coisa que eu acho que é muito interessante, que é aquilo que eu chamo de o projeto UAU. Mas o que é um projeto UAU? O projeto UAU é aquele projeto que tem... É como se ele fosse uma tomada onde a gente enfia o dedo e toma um choque e renova a energia que a gente precisa ter para sermos criativos, sermos eficazes, sermos eficientes, sermos envolventes, sermos catalisadores, sermos tudo aquilo que a gente espera ser de verdade dentro do nosso exercício profissional, para fazer com que a empresa se envolva em torno de um projeto e com isso ganhe uma nova dimensão, uma nova capacidade de articulação que vai gerar sempre uma novidade, sempre uma coisa boa para essa empresa. É algo que a gente faz que deixa um impacto marcante nos públicos que a gente alcança com o projeto UAU, mas ele é também algo que deixa um legado dentro da empresa. Talvez seja uma das maneiras mais interessantes para que o pessoal da comunicação e o gestor de comunicação em particular deixe a sua marca, deixe o seu ponto de trabalho. Mas o que é um projeto UAU? Como que a gente classifica um projeto UAU? Eu entendo que o projeto UAU é aquele que resolve um problema que a empresa enfrenta de uma maneira inesperada, de uma maneira criativa, de uma maneira surpreendente, que seja tão surpreendente que envolve de uma maneira muito grande o público interno na expectativa de entregar esse projeto, como o impacto que gera no público que recebe esse projeto, que é impactado por ele. É aquela ação que tem uma capacidade de fazer com que toda a organização se junte para realizá-lo. É algo que depois de pronto, depois de feito, vira um orgulho coletivo. E existem vários exemplos, não precisam ser projetos grandes, mas existem projetos que eu acho que podem dar uma visão disso que eu estou dizendo. Quando eu trabalhei como diretor de comunicação da Iveco, por exemplo, houve um momento em que a empresa estava crescendo de uma maneira muito acelerada e nós precisávamos dar uma mensagem desse crescimento, dar uma maior visibilidade à marca para fazer com que a imagem externa acompanhasse o rápido crescimento que a empresa estava tendo no mercado, ampliar a reputação da empresa de uma maneira, o conhecimento da empresa de uma maneira geral. E nessa circunstância estávamos avaliando diversas alternativas do que fazer para colocar a empresa na capa de todos os jornais. E aí surgiu uma proposta através da agência de publicidade completamente inesperada de colocar a marca da Iveco na camisa do Corinthians na semifinal e a final da Copa Libertadores de 2012. Era uma oportunidade única, mas também uma situação que exigia da nossa parte muita velocidade. O antigo patrocinador havia desistido do patrocínio 5 dias antes do jogo. E nós tínhamos que tomar essa decisão em 5 dias. Além de tudo, era muito caro. Então, o que a gente fez? A gente bolou, achou a ideia interessante. Aliás, não era só caro, tinha o risco também, porque se o time perdesse.
Mas mesmo assim a gente avaliou que era uma oportunidade única. Fizemos um projeto elaborado em diversas frentes de atividade, não só o logo da camisa, mas muitas outras coisas. Fechamos tudo em 5 dias com aprovação do Brasil e da Itália. A camisa foi impressa na véspera do jogo, do primeiro jogo da semifinal, e o resultado de toda essa história é que o time venceu a competição, teve uma transmissão mundial do Japão para todo mundo, e no dia seguinte ao jogo, a logo da marca estava na capa de todos os jornais do Brasil. Esse foi um projeto que mobilizou todo mundo dentro da instituição, mesmo aqueles que torciam para time contrário, porque foi um momento em que a marca estava muito presente em todos os lugares. Um outro projeto que eu tive a oportunidade de participar foi o lançamento de uma marca italiana de argamassas e rejuntes em Minas Gerais. É uma empresa italiana que se chama Fassa Bortolo. Ela chegou ao Brasil em 2021 e precisava se posicionar num mercado extremamente competitivo, onde a concorrência tinha muitos anos de atividade no mercado. Precisávamos quebrar essa barreira do desconhecimento da marca. E aí, de novo, observando o mercado, estudando hipóteses, estando atentos a tudo aquilo que acontecia ao redor, nós conseguimos articular um plano através do qual a marca se transformou na fornecedora exclusiva de argamassas e rejuntes para o estádio Arena MRV, que estava sendo construída naquele momento. Nós entramos na fase em que o estádio precisava receber argamassas e rejuntes, e nós fizemos um projeto no qual, além de nos tornarmos fornecedores exclusivos e podermos usar isso na nossa publicidade, na nossa comunicação, a gente ainda teve a oportunidade de usar, ao lado do estádio, um centro de experiências com um mezanino que tinha a visão completa da obra, onde realizamos eventos, visitas de clientes, demonstrações de produtos, etc., que pôde então fazer com que, aproveitando da grande atenção de todo mundo em cima daquela obra que estava movimentando Belo Horizonte na época, nós conseguimos então chamar a atenção para a marca, o seu produto e o seu posicionamento de mercado. E no final ainda, dentro do acordo, havia um camarote dentro do estádio, onde durante esses últimos anos foram realizados dezenas de eventos com clientes para relacionamento, negócios, etc. Então, esses são típicos projetos que eu chamo de projetos UAU. Mas uma empresa pequena pode ter um projeto UAU? Pode. Porque não precisa ser necessariamente coisa muito grande, muito cabeluda para fazer. A gente tem que ter uma ideia que rompa a barreira da compreensão. Vamos supor que você trabalhe no setor público e o seu departamento, a sua autarquia, a sua organização tem uma dificuldade de comunicar com o público. Que tal humanizar essa comunicação? Não seria interessante uma série de vídeos sobre o dia a dia das pessoas que trabalham nessa organização, contando como é que é feito o trabalho para o cidadão, as dificuldades que essas pessoas têm? Que tal fazer alguma coisa desse tipo? Ou se a empresa trabalha no setor automotivo e produz componentes, patrocina uma equipe de competição, leva clientes para ver corrida. Tem coisas desse tipo que podem ser feitas. Os projetos UAU, que eu chamo de projetos UAU, eles quebram o molde, eles saem do comum, e com isso eles têm a capacidade de envolver pessoas muito diferentes dentro de uma ideia que cresce à medida em que ela vai incorporando e agregando as pessoas, e ela então se transforma em algo que marca, permanece no tempo e faz com que a empresa sempre seja lembrada por aquela ousadia de fazer aquele tipo de atividade. O projeto UAU ele pode nascer de uma ideia muito louca, mas ele também tem uma característica fundamental. Para ser o UAU, ele tem que funcionar. Não é só fazer o projeto, ele tem que dar resultado. Então, dentro da elaboração do projeto UAU, não é só o fator diferente, o fator inusitado que precisa ser levado em conta. Dentro de um projeto como qualquer outro, precisa ter um objetivo a ser alcançado, um tempo para ser feito, um orçamento para ser realizado. O UAU entra com a criatividade, com a ousadia de abraçar ideias novas e trazer para a corporação
soluções que não fazem parte do livro de receitas, mas às vezes trazem resultados muito interessantes. Esse projeto UAU ele tem uma característica de inovação que precisa ser bastante observada pelo gestor de comunicação. Se você gostou desse episódio, eu convido você a visitar o nosso canal do YouTube e assistir aos outros episódios. Ou, se você quiser conversar comigo, é só clicar aqui no QR Code que vai aparecer na tela ou na inscrição aqui embaixo do vídeo e você pode conversar comigo e a gente pode bater um papo sobre diversos assuntos que preocupam você como gestor de comunicação ou como membro de uma equipe de comunicação, e eu tenho certeza que poderemos contribuir muito para o seu crescimento. Muito obrigado a todos que nos acompanharam até aqui e até uma próxima.